Olá, CB Agro ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu, Adriana Bernardes e meu colega Marcelo Wagner recebemos o engenheiro agrônomo e produtor de maracujá, Júlio Menegotto. Participe das nossas lives no YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Júlio, muito obrigada pela presença. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Vamos começar falando do cenário nacional da produção do maracujá, Júlio. Como é que está o Brasil no cenário mundial de produção de maracujá hoje? O Brasil é o maior país produtor de maracujá, não é o maior exportador, né? Principalmente a América do Sul, Colômbia, Peru, Bolívia também exportam muito, mas principalmente Colômbia, né? Então o Brasil é o maior produtor mundial, mas não é o maior exportador dessa fruta, né? O maracujá é o terceiro suco mais consumido no Brasil, perde apenas para laranja e uva, e aqui no Distrito Federal ele é o segundo suco mais consumido, perdendo apenas para laranja, né? Então é um potencial fantástico, né? São grandes áreas de produção de maracujá, destaque para Bahia e Ceará, que são os maiores estados produtores de maracujá. E o Distrito Federal ele vem um pouquinho mais à frente, mas aqui é um celeiro de tecnologia, né, do maracujá. Como é que está a produção de maracujá no DF hoje? Você tem números de quantos produtores, área cultivada? Aqui o Distrito Federal passou por um início aí na década de 90, uma produção crescente, né? Chegou aí a 180 hectares de maracujá. Aí por ser uma cultura de difícil manejo, difícil cuidado, a área foi se reduzindo, né? E aí, há poucos anos, uns 3 anos, voltou a reagir novamente. Hoje nós temos em torno de 125, 130 hectares de maracujá produzido aqui no Distrito Federal. Por que você falou que o Brasil é o terceiro maior exportador, mas a gente tem um potencial para ser o primeiro. Por que o Brasil hoje não lidera essa exportação, sendo que os países que estão na frente, você falou Colômbia aí? Representa Colômbia, Bolívia, América do Sul no geral, né? Pois é. O Brasil ele tem um grande potencial. O mercado europeu, principalmente, que é um grande consumidor de maracujá, ele não está acostumado com o maracujá brasileiro, né? O maracujá que nós encontramos na Europa é um maracujá roxo, pequeno, né? Que é totalmente diferente do que nós consumimos aqui no Brasil. Mas essa qualidade do nosso maracujá está sendo descoberta aos poucos, né? Nós tivemos agora recentemente uma empresa interessada nesse maracujá nosso, que hoje eles compram inclusive da Colômbia, né? Mas perceberam que a qualidade do maracujá brasileiro, ele é muito superior na verdade, né? Quando a gente fala em qualidade de maracujá, as pessoas precisam entender que nem todo maracujá é igual, né? Então o maracujá muda inclusive da localidade. Se você consumir um maracujá, por exemplo, da Bahia, do Ceará, regiões que os solos são solos mais arenosos, é uma fruta totalmente diferente do que é produzida no Distrito Federal, Goiás, Minas e São Paulo. O que muda? O sabor, a acidez? Principalmente a acidez e o grau Brix, né? O que a gente usa para ver essa questão da qualidade do maracujá é o Brix, né? O grau Brix, né? O que é isso? É que mede a doçura da fruta, né? E a acidez. Então, quando você vai no mercado e compra uma polpa de maracujá, ali tem que ter pelo menos 11 de Brix. O Ministério da Agricultura exige no mínimo 11 de Brix. Só que frutos oriundos da áreas arenosas, como eu citei, Bahia, Ceará, geralmente não chega a 11 de Brix, chega a 9, 10, né? E aí eles precisam ser, então, preparados para atender a norma do Ministério e ser envasado. Aqui em Brasília, principalmente aqui no Cerrado, nós temos maracujá que passam de 15, 16, 17. Por isso que Brasília tem um dos melhores maracujá do Brasil, na verdade, né? Em virtude dessa qualidade. E uma outra questão que nós fomos fazendo ao longo dos anos, entendendo que o mercado de mesa é diferente da polpa, da produção de polpa, quando você pega um fruto no mercado, você faz o suco dele, primeiro que tem um baixo rendimento, né? Chega em torno de 26, 28, né? Hoje um fruto voltado para a polpa passa 55, 57% de rendimento de polpa, então uma casca bem fina e um alto rendimento de polpa. E a questão da acidez é o que mais é o diferencial maior, né? A última análise que nós fizemos para mandar essa amostra para exportação deu 4,63, né? Comparado com 2,5 a 2,6 que você acha no mercado. Então é uma fruta totalmente menos ácida e mais doce, né? Então agrada o paladar e pode ser consumido inclusive sem açúcar, né? Agora, o que diferencia o maracujá brasileiro do maracujá que é consumido pelos europeus? Porque você disse que eles não estão acostumados com a fruta que nós produzimos. O que diferencia basicamente?
Primeiro o fruto, né? Lá eles estão acostumados a comprar um fruto que pesa em torno de 50 gramas, é bem pequeno, o nosso passa 200, 250 gramas cada fruto. É um fruto roxo, eles não estão acostumados com o maracujá amarelo, que é tradicionalmente cultivado aqui no Brasil. E então eles não conhecem muito bem isso aí. Lá é uma fruta exótica, você compra por unidade, né? Na maioria dos estabelecimentos que nós visitamos e fomos fazer uma pesquisa de mercado para ver a questão da geleia, que vamos falar depois, ele é vendido a €1 cada fruto, né? Então, assim, um fruto extremamente caro, na verdade. E eles usam muito para mais diversas preparos lá na Europa, né? Mas então, qual que é o trabalho que nós temos que fazer aí? Mostrar para o mercado europeu, né, e também americano, são grandes consumidores, que essa fruta nossa do maracujá é muito mais saborosa. Então, quando você consome o que é exportado, principalmente pela Colômbia, e consome o nosso maracujá brasileiro é muito superior ao que é exportado. A produção do maracujá, ela é basicamente voltada para a produção de polpa, isso? E onde é que estão as empresas que beneficiam essa polpa? Quais os centros de produção no Brasil? Hoje o grande consumidor, de fato, são as indústrias, né? As indústrias consomem muito maracujá, mas o in natura também, ele tem um papel importantíssimo. Hoje as grandes indústrias estão no Sudeste, principalmente, né? Ali você tem tanto São Paulo, inclusive aqui no Goiás também nós temos indústrias grandes que processam o maracujá. Então, são nessa região aqui, Goiás, São Paulo, Minas Gerais também tem grandes empresas. E quando você vai para o Nordeste, né, que lá é o grande polo de produção de maracujá, é lá que as maiores indústrias também estão, né? Então, as empresas hoje que dominam o mercado estão no Nordeste. E um fato interessante que aconteceu, uma questão de 3 anos, faltou matéria-prima no mercado. Então, as indústrias ficaram desabastecidas. Então, o que as indústrias começaram a fazer? Todas as indústrias começaram a comprar esse maracujá da mesma fonte. Então, você consumia uma marca aqui, por exemplo, de Brasília, uma marca de São Paulo ou uma marca da própria Bahia e o gosto era o mesmo, porque a matéria-prima era a mesma, né? E esse fato é interessante porque o maracujá veio 3 anos um cenário muito bom no mercado, né? As pessoas iam no mercado e achavam muito caro o maracujá naquele preço exorbitante que estava, né? E aí as pessoas começaram a pensar, não, mas diminuiu a área plantada de maracujá e o preço aumentou. Na verdade, não. Na verdade, aconteceu foi que houve um aumento per capita, né, no consumo de maracujá no Brasil, né? Nós já chegamos a ter aí no ano de 2017 4,8 quilos de fruta por habitante. Aí ele caiu para 3 e de 2019 para cá ele veio reagindo, foi para 3,4. Esse 0,4 que aumentou no consumo, parece que é uma coisa muito pequena, mas é como se fosse 5 mil caminhões de maracujá a mais que o mercado começou a demandar e aí então começou a faltar fruta. Paralelo a isso, a exportação também aumentou um pouco, né? Não na medida que nós esperamos que aumente, mas também aumentou. Então, houve uma escassez de fruto no mercado e a gente veio 3 anos com o preço do maracujá bem alto, né? O consumidor deve perceber isso, né? A gente percebe quando vai no mercado que a polpa do maracujá ela é um pouco mais elevada. Você explicou esse motivo, mas a cultura do maracujá ela é mais delicada, ela é mais difícil? Muito mais difícil. Quando nós começamos a plantar maracujá em 1995, a gente plantava um pé de maracujá a cada 5 metros, não precisava quase fazer nenhum tipo de manejo e ele durava 5 anos produzindo. Não precisava fazer polinização artificial, né? Todo dia a gente tem que ir lá na flor quando abre e fazer a polinização artificial. E ao longo desses anos, a pressão de pragas e doenças foram aumentando de uma forma que hoje tem estado que o cultivo é anual. Você planta no ano e arranca no mesmo ano. Estado como Santa Catarina, né? Lá eles implementaram o chamado vazio sanitário, né? Então chega o mês final de julho lá em Santa Catarina, todo mundo tem que arrancar o plantio na mesma época. Em virtude da questão da praga do pulgão que transmite a virose do maracujá. E por que houve essa modificação no cenário? Se antes não precisava de tanta tecnologia, de tanto manejo para ter uma produção, o que levou a esse cenário de necessidade de vazio sanitário e de um manejo mais aplicado, mais tecnológico na plantação? Primeiro que os materiais que nós tínhamos lá atrás eram materiais menos produtivos, mais rústicos, né? Mais adaptados, mais tolerantes. E à medida
Só que nós tínhamos uma produtividade muito baixa, né? Você pega hoje, por exemplo, a nível de Brasil, a produtividade ainda é muito baixa. A produtividade no Brasil hoje é em torno de 14, 15 toneladas por hectare. E no DF? No DF, 31, 32 toneladas por hectare, de média, né? Mas as nossas áreas, nós temos oscilado em torno de 60 a 70 toneladas por hectare ano, né? Tem materiais que a Embrapa está aí estudando, nós estamos inclusive pesquisando 4 materiais, desenvolvendo, plantando para ver o desenvolvimento desses materiais, que devem ultrapassar 100 toneladas por hectare. Regiões como Santa Catarina já ultrapassam 100 toneladas por hectare. Então, começou a se demandar muito da planta, então o melhoramento foi trazendo uma planta muito mais produtiva, só que ao longo desse passo, a planta foi perdendo um pouco do seu poder de defesa, né? Ela tem que responder muito em produção, e aí eu acho que o melhoramento precisa trabalhar essa questão das tolerâncias, das resistências, né, a doenças, né? É o que a Embrapa vem fazendo constantemente, buscando materiais mais tolerantes à bactéria, mais tolerantes à virose, né? Esse é o processo que se tem feito hoje. Agora, no caso do Distrito Federal, que tipo de tecnologia se usa hoje entre os produtores de maracujá no Distrito Federal? Porque o desafio em todas as culturas, ele é praticamente único, né? Que é aumentar a produtividade mantendo o mesmo espaço, né? Na mesma área. Esse é o principal ação que deve ser feita. Antes de pensar em expandir a área, nós temos que melhorar a produtividade, né? Aqui no Distrito Federal, todas as tecnologias que nós vemos a nível de Brasil, de maracujá, elas nasceram aqui no Distrito Federal. Então, por exemplo, o adensamento do maracujá, né, que nós chegamos a plantar maracujá aí 1 metro, 1,5 metro de distância, ele nasceu no ano 2000, né, no estudo que nós fizemos, né, inclusive nós publicamos isso na época, nasceu aqui no Distrito Federal. Depois nós fizemos o primeiro plantio comercial de maracujá em estufa do Brasil, aqui no Distrito Federal também. Por que nós fizemos isso? Porque a região onde a nossa área era implantada, lá no Planaltina, no Pipiripau, era grande produtora de pimentão e tomate em estufa, né? Então, qual que era a ideia do maracujá? Era fazer uma rotação de cultura com essas culturas, ou com pimentão, ou com tomate, colocar o maracujá, que é uma planta que ia ficar 2 anos, 2 anos e meio na estufa, descansar o solo, o maracujá iria absorver boa parte daquela adubação, porque no tomate e no pimentão tem uma adubação mais intensa, e seria uma coisa interessante. Então, nós fizemos o primeiro plantio comercial, apresentamos ele em 2009 no Encontro Regional dos Produtores lá no Pipiripau, onde a Emater e a Embrapa promoveram esse encontro. E hoje a produção de maracujá em estufa no Brasil ela é uma coisa normal, né? Que chega aí em torno de 7% já é produzido em estufa, né? Foi uma tecnologia que nasceu aqui no Distrito Federal. O uso do mulch também, que é aquele plástico que cobre o canteiro, né, para não vir mato, também foi uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui no Distrito Federal. E por último agora, nós desenvolvemos uma técnica que é usar o protetor de tronco, que se utiliza muito na laranja, nós estamos utilizando no maracujá também. Porque dependendo do produtor que faz algum manejo químico no solo ali, para as ervas daninhas, não danifica o pé do maracujá, né? Então, hoje, assim, a gente se orgulha de dizer que todas as tecnologias que hoje o Brasil todo faz, e hoje ficou muito mais fácil divulgar isso, porque as redes sociais estão aí, né? Então, um produtor lá da Paraíba, um tempo atrás, mandou uma foto do cultivo dele todo do mulch, porque ele viu o nosso cultivo, né? Outra tecnologia que não fomos nós que lançamos, mas que nós ajudamos a difundir, foi a tecnologia do mudão, né? A tecnologia do mudão, ela nasceu em São Paulo, nós conhecemos em 2000, lá no Instituto Agronômico de Campinas. A doutora Laura Moletti era pesquisadora que já difundia isso. A Embrapa Cerrados aprimorou a técnica e a questão nos 4, 5 anos a gente começou a implantar em todas as áreas de produção, né? E hoje também é uma tecnologia que vários produtores do Brasil começaram a ver aquilo e estão utilizando a tecnologia do mudão. Então, o Distrito Federal é celeiro de inovações. Qual é a melhor época para você comprar e no mercado, quando o maracujá vai estar mais barato? Tem ou Tem. O ano inteiro? O maracujá é uma coisa interessante que você consegue exatamente ver esse pico, né? Onde está faltando e onde está sobrando a produção. Nós entramos num período agora que o maracujá vai dar a última safra de inverno, né? Vai começar daqui uns 10, 15 dias mais ou menos. E aí, agosto já não tem mais maracujá no mercado, nem aqui e no Brasil no geral não tem. Então a gente entra na entre-safra da produção do maracujá. Então de agosto até novembro a gente vai ter os altos, né, preços do maracujá que são tradicionais
de acontecer. Então, quando você chegar em janeiro, a produção toda entra no Brasil inteiro. Então, de janeiro até março, maio, é um período bom de comprar maracujá. Agora, a tendência é que ele vá subir, né? Agora, você disse que nós estamos num período, nos últimos 3 anos, de expansão da cultura do maracujá. Qual que é o potencial do DF? O DF ainda tem potencial de crescer? Tem muito, né? O Distrito Federal hoje, com 2.500 hectares de fruticultura, né, estabelecido, o maracujá ele ocupa ali em torno de 5% só de área, né, produzida, né? Então nós temos um potencial fantástico de crescimento do maracujá, até porque apenas 10% do que nós consumimos no Distrito Federal é produzido aqui. O resto tudo vem de fora, né? Então, agora, é uma coisa que o produtor tem que se preparar para trabalhar com maracujá. É uma cultura extremamente melindrosa no manejo, um investimento não é tão barato para você fazer um investimento no hectare de maracujá. Você fica praticamente 1 ano trabalhando entre fazer muda, implantação e começar a colher, então tem que ter toda uma reserva financeira para manter esse período, né? Mas o Distrito Federal tem um potencial grande de crescimento. Certo. Eu vou pedir um minutinho para a gente voltar a falar de maracujá no Distrito Federal e no Brasil, e a gente volta já já com mais CB Agro, que hoje recebe o engenheiro agrônomo e produtor de maracujá, Júlio Meneguto. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o engenheiro agrônomo e produtor de maracujá, Júlio Meneguto. E, conversando aqui nos bastidores, acabei de descobrir que o efeito calmante do maracujá não está no fruto, né? Então não adiantou nada esse período que eu comecei a comer o fruto à noite para dormir melhor, ter uma noite mais tranquila, um dia mais tranquilo, Júlio, é isso? Mas tem a questão psicológica também que ajuda, né? Na verdade, o princípio ativo que traz esse efeito calmante está na folha do maracujá, né? O fruto tem também, mas é uma concentração muito pequena, né? E o pérola cerrado, inclusive, tem uma concentração maior do que o amarelo, né? Mas tem a questão psicológica, a pessoa consome, acha que funciona e está valendo, né? Eu queria saber, Júlio, até que você contasse para a gente quais são, detalhasse quais as aplicações, aonde o maracujá está sendo usado na indústria, né, no comércio, além da maracujina, né, que agora realmente a gente vai ter. Maracujá não adianta, tem que ser a folha, mas como é que está sendo aproveitado o maracujá nessa indústria nacional e indústria mundial também? O maracujá é muito versátil, né? Então tudo se aproveita do maracujá, né? Então só na nossa linha de produção, né? Por exemplo, que nós conhecemos bem de perto, nós fazemos o processamento do maracujá e fazemos a polpa, né? A casca do maracujá e a semente do maracujá, você pode utilizar a casca para fazer farinha, né? Bastante consumida. A semente ela tem a finalidade cosmética, mas no nosso caso, como nós não temos indústrias aqui em Brasília que processam isso, nós damos 2 utilidades para ela. Nós fazemos a compostagem e nós utilizamos ela para alimentação animal, né? O gado adora a casca do maracujá com a semente também alimenta a galinha. Existem inclusive algumas indústrias que vendem isso daí para os produtores comprarem e dar para os animais comerem, né? Mas o maracujá, as pessoas pensam que é só a mousse, né? E nós temos feito um trabalho também com alguns chefes de cozinha para que eles possam desenvolver receitas com maracujá e mostrar, olha, você pode fazer isso com maracujá também, né? Então você utiliza pratos nobres, você utiliza para sorvete, o gelato consome muito o maracujá, né?
a polpa, né? E no caso agora nós também estamos com a geleia, né? Que é uma outra pegada de maracujá, também que a ideia é de dar outras finalidades para o maracujá. Além do suco pronto, né? O suco pronto as indústrias consomem muito dessa forma, que é uma tendência também, né? A indústria produzir o suco pronto, que é aquela coisa mais rápida na padaria, no mercado, para poder consumir. E a produção de geleia hoje na sua propriedade, como é que está? Como é que começou isso e em que pé que está agora? Começou com a Camila, que é minha esposa e sócia do negócio. Você me falava da geleia, do potencial da geleia. E eu não entendia muito bem isso daí. E nós começamos a estudar, então, a questão do mercado de geleia no Brasil e fora do Brasil. Nós ficamos 14 dias fora do Brasil, pesquisando esse mercado para entender como é que funcionava. E nós descobrimos que quando você acha geleia de manga com maracujá, você não acha o maracujá. Então, depois de muito estudo, nós desenvolvemos 4 tipos de geleia, 2 de doce e 2 de sal. Meu Deus, de sal? De sal, né? Depois no finalzinho do programa vamos degustar para vocês conhecerem ela. E nós lançamos em São Paulo essa geleia para sentir como é que era isso lá, numa feira de fruticultura que teve lá, que nós fomos a convite da Secretaria de Agricultura, Emater e SEASA. E foi muito positivo, porque as pessoas vibravam com aquele negócio, né? A gente ficava até animado, porque o negócio foi melhor do que a gente esperava, né? E nós, depois disso, nós voltamos, levamos até a Agro Brasília também, um termômetro do processo, e começamos a comercializar essa geleia, né? Então, isso quando? Isso é questão de 2, 3 meses mais ou menos. Levou um ano mais ou menos estudando o produto, desenvolvendo, né? Porque você colocar um produto no mercado é muito tempo de estudo, né? Estuda a ideia, estuda a fórmula, depois a embalagem, depois toda a parte de rótulo, rotulagem, né? A Emater nos deu um apoio na rotulagem também para desenvolver o nosso rótulo, né? A questão nutricional. E nós tivemos um produto acabado então, né? E vai bem com a política que nós temos, né? De processar 100% da nossa produção, né? Que muitas das vezes o produtor, ele fica muito refém do mercado, né? Então, quando ele fica muito refém do mercado, às vezes não consegue agregar valor, né? Então, nessa nossa história de 30 anos de produção, a gente sempre comercializava o nosso maracujá para as indústrias, as grandes indústrias, e um fruto de qualidade muito superior. E aquele negócio deles pegarem o nosso produto, misturar com outro produto de qualidade inferior, ou de diluir porque era muito forte, ou pasteurizar porque não tinha um bom controle de qualidade, aquilo nos incomodava, né? Então, foi quando a gente teve a ideia, falou, olha, por que a gente não processa esse produto e coloca no mercado? E um dia eu cheguei em casa, a Camila já estava com o desenho da embalagem pronto, já tinha contratado um pessoal para desenvolver, e a gente começou a desenvolver todos esses produtos hoje, né? Então, hoje nós já estamos nas redes atacadistas de Brasília, estamos fornecendo os melhores restaurantes classe A e B de Brasília, mostrando para o produtor que é possível ele agregar valor, né? E aí o que ele tem que fazer nesse processo? Ele tem que buscar a Emater, que é, né, um grande parceiro do produtor, buscar o Sebrae também, o Sebrae nos deu um apoio muito grande nesse processo, vem dando até agora, né? E para quem quer exportar, buscar a Apex também, né? Que é um caminho, né? Então, acho que é isso. Você disse que tem uma amostra, você tem a geleia aí. Eu vou pedir para a produção, se puder trazer para a gente, enquanto a gente continua esse papo aqui, né, Agner? Claro. Júlio, eu queria só saber, a cultura do maracujá, da fruticultura em geral, tem financiamento? Plano Safra, governo, tem colocado recursos para essas culturas? Tem, nós temos conseguido apoio, né? O que eu acho que falta um pouco a nível desse tipo de incentivo seriam programas voltados para a fruticultura como geral, assim, que tivesse um apoio maior em relação a isso daí. O problema que dificulta um pouco a questão de ajuda nesse aspecto no Instituto Federal, muitas vezes é uma questão fundiária. Tem áreas que não tem muita documentação e tal, e dificulta um pouco, né? Mas nós temos bancos aí que estão abertos aí para poder ajudar, né? Que são poucos voltados para o agro, que podem ajudar nesse processo, porque é uma estrutura cara. Fazer implantação é cara, montar uma fábrica de processamento é uma estrutura cara também, você precisa de câmara fria, você precisa de maquinário, você precisa da obra civil, né? Então tem que ter de fato o apoio, né? Quais os países mais compram o maracujá brasileiro? A Europa, no geral, compra muito, né? Nessa nossa visita aí na exposição, nessa visita que nós tivemos a São Paulo, nós tivemos interesse, por exemplo, de Dubai, né? Os Emirados Árabes tem interesse em comprar. Canadá também manifestou interesse.
A Espanha, um interesse muito forte na compra, né? Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito. Agora, uma outra questão que quando o mercado externo quer comprar a produção brasileira, eles pensam em números vultuosos. Então, por exemplo, falam, não tenho interesse no teu maracujá, eu compro 50 toneladas por mês de polpa. Aí, um produtor do porte nosso... Se assusta, né? Não tem condições. Agora, o nosso tempo já está acabando. Aqui tem as geleias que ele está falando, que dá produção, né? Essa aí é o quê? Qual que é a doce, qual que é a salgada? Essa é até a tradicional de semente de maracujá, né? Que é a mais conhecida, né? A de amêndoas também é outra que é doce. São essas duas são de doce e essas duas que são de sal. Essa de sal a gente fez pensando em peixe, churrasco, né? E hoje é o que mais vende, é justamente essa de churrasco e essa de amêndoa defumada, que vende bastante nos mercados de Brasília. Tá certo. Olha, eu vou agradecer muito a sua presença. Muito obrigado, foi ótimo o programa. Obrigado. O CB Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até já.